Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma live aí do DGA, doutora Lígia Gomes do Vale, doutora em Letras pelo UFJF. Vou falar aqui junto com o doutor Rafael Pereira da Silva, também doutor aqui, participante do DGA, da nossa equipe. Ele é da comunicação da UFRJ, né? E ele vai falar também para vocês aqui um pouquinho sobre os hábitos de um bom pesquisador, né? Como escrever academicamente, como construir hábitos eficazes para agilizar e otimizar o tempo e tornar a pesquisa muito boa, a escrita muito boa. Então, vou convidar aqui o Dr. Rafael Pereira. Participante da live de hoje, para falar sobre hábitos acadêmicos. Vamos aguardar um pouquinho, enviei o convite para ele. O Valdinei aí falando, doutor Rafael, meu orientador top. Ah, que legal, gente. Ele aprovou. Ele é um dos que mais aprovam os alunos aqui no mestrado e no doutorado. O pessoal adora as mentorias do doutor Rafael. Muito bacana, gente. É isso aí. E Rodrigo acabou de entrar. Diego, Gregório aí agora online também. Doutor Rafael já está entrando, gente. Enviei o convite para ele. Pronto. Tá online. Agora sim, agora deu. O pessoal tá aí, meu orientador top. Já tem gente que é aluno seu aqui na live, Rafael. Olha, que beleza, hein? Vai acompanhando os comentários do pessoal aí pra você ver. Legal, fico muito feliz com a aprovação desses alunos aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre os hábitos, bons hábitos, né, de pesquisadores. Conta pra gente como que foi a sua trajetória no mestrado, no doutorado, o que que favoreceu você, o que que te ajudou, né, para passar essa experiência aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. Legal. Eu acho legal falar que eu não fiz iniciação científica na graduação. Foco muito grande no mercado profissional, na minha área. Então, todos os meus estágios eram mais para a área, vinculados para a área profissional. E foi assim, no finalzinho da faculdade, que eu me despertei para essa questão de fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação. Como eu não tinha um currículo acadêmico já bem rico para tentar um mestrado, eu fiz uma pós-graduação estricto sensu primeiro, puxei uma disciplina isolada para conhecer o programa, para conhecer os professores, publiquei alguns artigos, participei de eventos acadêmicos, dei aquela recheada no Lattes, né, que a gente precisa quando a gente vai... E foi aí que eu consegui ingressar no mestrado em comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora, e depois do mestrado engatei fazendo um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Legal. Então, na minha época, eu fiz iniciação científica, né? É pouco divulgado para os alunos essas bolsas, né? A mentoria era um pouquinho mais famosa, mas a iniciação científica não era tanto, não corria na boca entre assim, né, os alunos, não era uma coisa muito badalada para se fazer na época, né? E eu lembro direitinho que tinha as bolsas de PIBIC nas ações afirmativas, que foram os primeiros movimentos, assim, para liberar mais bolsas e aquelas bolsas para os alunos que ingressaram com cotas. E foi cota de escola pública, né? E foi nessa bolsa de iniciação científica que eu consegui ingressar, porque as demais era assim, era prova. E aí aquela prova era para as pessoas mais brilhantes da sala que conseguiam, né? Então, assim, era pouco acessível, né? Hoje em dia, você consegue participar de iniciação científica como voluntário.
Hoje em dia os professores estão mais abertos, né? A prática está um pouco mais divulgada e eu acho essencial para início de conversa, né? Então, falou que vai ter que escrever academicamente, desde lá dos primeiros períodos, por favor, gente, fiquem atentos às bolsas de iniciação científica ou entre como um voluntário nas pesquisas dos professores. E outra coisa que me ajudou muito... Participar do PET também, para alguns cursos têm também, é uma forma também de você ter esse contato mais aprofundado com os textos acadêmicos, com as pesquisas acadêmicas também. Sim. Outra coisa que me ajudou muito na faculdade, não sei se na sua faculdade também era assim, as provas das disciplinas, tinha prova, não era só trabalho, né? Tinha prova. No dia da prova lá, a gente tinha que fazer um texto dissertativo à mão, lá, né? Naquelas 2 horas da aula lá, você tinha que construir um texto, e isso me ajudava muito, porque eram os textos da aula, né, que o professor trabalhava, e aquilo me ajudava a criar um raciocínio, a citar. Às vezes eu não usava a BNT, porque era texto corrido, né? Mas eu colocava entre aspas, mencionava qual o autor, de qual texto que eu estava mencionando, às vezes do meu modo, porque estava muito no início da faculdade, então assim, nem sempre a gente fazia com as regras da BNT e tudo mais, mas aquilo me ajudou muito a começar a criar raciocínio, citando, mencionando, né? Sabendo até onde é o meu discurso, até onde eu cito o discurso de outra pessoa, o que eu li de outra pessoa, o que é o que eu absorvi daquele conhecimento. E aí eu comecei a ler esse primeiro movimento, que é muito difícil, né, gente? Não é um movimento fácil de escrita. Não é tão fácil assim. E hoje em dia, com tudo online, né? A gente não tem tanto essa prática de escrever à mão e tudo mais. É por isso que eu indico bastante a prática do fichamento. Pegue os principais conceitos dos textos, tenha um fichário, tenha um caderno e anote. E anote qual página, qual trecho é o mais importante, porque isso facilita muito. Fazer resenhas, fichamentos, resumos, isso ajuda muito a gente depois quando vai entrar numa pós-graduação. Eu lembro que os meus professores passavam vários textos, vários livros para ler, livros mais teóricos, e eu gostava muito de ler. A gente, no início da graduação, a gente não entende muito aquelas leituras, a gente acha muito pesada. Só que como eu fazia esse esforço de fazer as leituras, eu lembro que quando eu cheguei no meu mestrado, eu tive uma facilidade muito grande, porque alguns daqueles textos eu já tinha lido, não tinha um pensamento tão aprofundado, uma visão do nível de mestrado que o mestrado exige, né, naquele tempo, mas já tinha uma experiência, um primeiro contato com esses textos. Isso ajudou muito também. Eu acho que, para quem está iniciando aí na graduação, aproveita para ler tudo o que puder ler, leia, porque será útil na sua vida posteriormente. Legal. Eu lembro que você comentou, foi até uma dica, antes mesmo de eu elaborar os e-books aqui do DGA, que você falou assim, fala com os alunos o esquema de cores, né? Que a minha orientadora sugeriu isso na época e me ajudou muito. Conta pra gente como é que é esse esquema de cores aí, Rafael. Que os textos acadêmicos, na verdade, eles são construções, né? Que a gente faz um recorte de um tema e aí a gente constrói a nossa argumentação sobre o ponto de vista da visão de vários autores. Então, esse texto nunca está pronto, porque sempre vai ter um novo autor, sempre vai ter uma nova pesquisa sobre aquele assunto. Então, muito interessante é que no processo de escrita, eu, em colaboração com a minha orientadora, que me ajudou muito, né? Ela ajudava mesmo a meter a mão na massa, revisar, fazer essas questões. Infelizmente, nem todo orientador faz, mas nós aqui no DGA fazemos, nós ajudamos, e nós utilizávamos muito a questão do sistema de cores, que é escrever com uma determinada cor algo que não ficou tão bom, que precisava ser escrito. Aí, quando ficava bom, por exemplo, a gente começava com a cor vermelha, assinalando tudo que fosse novo era em vermelho, né? A primeira escrita era normal, em preto e branco, em preto. Aí a gente vinha com uma segunda escrita de inserção de temas que ela fazia críticas, fazia menções em vermelho. Aí ela fazia a revisão desses textos em vermelho e transformava em verde, para mim saber que aquilo tinha sido revisado e estava de acordo com o que ela precisava. E aí a gente ia nesses sistemas de cores em conversa com ela para tentar montar
essa tese e deixá-la sempre pronta para uma próxima etapa, entendeu? Entendi. Eu criei aqui no e-book, quem quiser o e-book é gratuito, tá? Basta solicitar no WhatsApp da empresa ou entrar lá no site que tem ele também. O e-book de leitura e escrita eficiente. Eu coloquei a técnica das cores, eu coloquei da seguinte forma. Cada orientador, cada orientando pode estipular ali uma legenda, né? Conversar antes sobre isso. Mas no e-book está da seguinte forma. A Rafa tá dando uma travada na sua internet aí, né? Vamos ver se ele volta. Vou esperar ele retornar aqui da conexão, pessoal. Caiu. Daqui a pouco ele volta, gente. A internet dele não tá legal. Vou convidar novamente. E aí, pessoal, vou começar a falar que daqui a pouco o Rafael entra, a internet dele não tá muito boa. Aí, voltou. Rafael, sua internet está travando bastante, mas se ficar algum pedaço aí que o pessoal não entenda, eu peço para você repetir, tá? Porque daqui eu tô conseguindo ver como tá travando. Tô do lado do roteador aqui e a internet está dando problema. Não, mas é assim mesmo, de vez em quando acontece. Aí a internet aqui de Juiz de Fora não é lá grandes coisas, né? De vez em quando tá começando a armar chuva, assim, ela sempre cai. Então, ó, a cor preta, aqui tá no e-book, né? A cor preta é produção nova. Então, você tá começando a produzir seu texto ali para mandar pro seu orientador, vai preto mesmo, né? Aí o orientador colocou os balões de comentário, ou conversou com você pessoalmente, ou fez uma videochamada, enfim, te orientou. O que você vai fazer? Vai colocar de cor azul o texto revisto. Então, a parte que o orientador pediu para você mudar e você mudou, você vai colocar de azul. Por quê? Para isso ajuda o orientador a não ter que ler tudo de novo para ver se ficou legal aquilo que ele solicitou de alteração. Então, ele já vai direto aonde está azul, tá? Isso ajuda vocês e ajuda o orientador. Tudo bem? Aí eu coloquei aqui, colocar a parte verde. Vamos supor que você vai dar continuidade ali e teve uma ideia. Aí você coloca de verde um trecho que você ainda não sabe onde você vai encaixar ele, mas você sabe que ele é muito importante, ou cria uma seçãozinha que ainda está com 1 ou 2 páginas, mas depois você vê como é que aquilo vai se encaixar na versão final do seu capítulo, né? Você pode colocar isso na cor verde. Por quê? Porque isso ajuda você também a não cometer plágio. Vamos supor que aquilo ainda está muito incipiente, você ainda não decidiu se aquilo vai virar uma citação direta ou indireta, você só teve ideia. Você coloca aquilo de verde, porque depois você vai conferir se você vai precisar colocar um parágrafo articulando, se você vai transformar aquilo em citação direta. E aí sim você vai dar uma atenção maior para incorporar aquilo de fato no seu material que já foi revisto pela sua orientadora, mas que está continuamente em elaboração. A gente não para, né? Então, assim, deixe em verde aquilo que você colocou lá, copiou, colou, fez uma coisa mais rápida e que depois é que você vai dar uma atenção maior para aquilo. Isso facilita para você não cometer plágio sem querer. Se tá tudo em preto, depois você não lembra o que você já aprimorou, o que você não aprimorou. Então, vira uma mistura e a possibilidade de ter um plágio naquele material é muito grande. Então, colocar de verde aquilo que você quer colocar no seu material, mas ainda não sabe como ou ainda está muito incipiente, tá? E a cor amarela, para finalizar, são trechos que você não sabe se vai permanecer ou se vai ficar. Então, assim, tô lá construindo um raciocínio, mas aquilo ficou solto. Ou então, você tem certeza que aquilo que a orientadora vai falar alguma coisa? Porque a gente tem quase com um sexto sentido, né? A gente faz alguma coisa assim, pensa assim, será que deu bom? Né? Aí a gente coloca em amarelo, para a gente saber se aquilo futuramente vai permanecer ou se a gente suprime, porque às vezes um parágrafo que você acrescenta, seu orientador fala, ou você tira, ou você faz um capítulo sobre isso. É incrível, é incrível. Então, assim, deixa em amarelo, porque às vezes você está tocando num assunto que é muito polêmico no mundo acadêmico, ou que não pode ser tocado en passant. Entendeu? Não pode ser. E meio que você sente isso, meio que você tem o seu sentido com isso, deixa em amarelo, né? Que isso facilita muito o diálogo com o orientador. Então, o esquema das cores está aí como dicas, né? Para uma leitura e uma escrita eficiente no e-book do DGA.
que está sendo oferecido aí de graça, basta pedir no WhatsApp ou entrar no site que lá tem os e-books para download, tá bom? Lígia, eu lembrei agora quando eu estava no processo de escrita da minha tese, isso que você falou. Eu trouxe um outro autor, assim, que a minha orientadora tinha achado muito legal, assim. Na hora ela falou, você vai ter que escrever um capítulo sobre isso. Então, assim, é preciso que a gente tomar muito cuidado, porque as coisas já estão boas, a gente traz o outro autor, traz uma outra ideia e vai ter mais trabalho, porque vai ter que desenvolver aquela ideia, trazer o raciocínio que prega aquele autor, que vai enriquecer também a tese, a dissertação, né? Então, assim, tem que fazer esse desenvolvimento mesmo, porque não basta só trazer a citação do autor, é preciso trazer a citação, mas argumentar, dissertar sobre o que o autor prega, da onde vem aquele conceito, né? Então, assim, é preciso não só pegar a citação que você acha legal, mas ter e desenvolver todo um trabalho em cima de conexão com os outros autores também, para você fazer esse capítulo. Exatamente. Aí também no e-book, pessoal, de leitura e escrita eficiente, o que eu coloquei lá para vocês, além do esquema das cores, né? Eu coloquei coisas que serviram muito para mim, que na minha época, na época do Rafael também, a gente ia pro Xerox, né? O Xerox dava uma fila enorme, a gente ia pro Xerox. Não tinha essa coisa de disponibilizar PDF, né? Não tinha essas coisas de disponibilizar PDF, ou então biblioteca nas plataformas, Moodle, não tinha isso, né? A gente ia pro Xerox, o professor deixava lá a indicação do texto no Xerox, a gente ia pro Xerox. E aí, o que a gente fazia? A gente conseguia grifar, sublinhar, fazer um sinal ali do lado, né? E eu deixei isso para o pessoal, para quem ainda xeroca ou compra uma obra e pega o lápis ali e vai sinalizar algum trecho, eu deixei esse esquema. Para quem usa Kindle, para quem faz leitura em PDF mesmo, tem como grifar também, só que não sei se tem como fazer o mesmo esquema que eu propus aqui no e-book, porque tem, além de traço sublinhado, tem ponto de interrogação, enfim, tem as iniciais dos autores. Vou explicar aqui rapidinho como que eu coloquei. Caso vocês aí queiram usar essa dica, essa estratégia ela é muito boa para ir esclarecendo a estrutura da pesquisa na cabeça da gente, né? Diante desse bando de leitura que a gente faz, que às vezes elas são soltas, né? Eu lembro que na minha época, o professor orientador, ele indicava uma obra, indicava outra, você pegava algum texto da disciplina que você gostou, que tinha um pouco a ver com o seu tema de pesquisa, e fazia um bem bolado, você, né, fazia conexões. E hoje em dia já tem um levantamento bibliográfico sistemático, né? Que você já faz uma coisa assim, de acordo com as obras do ano X, né? Do período tal a tal, publicadas no Brasil ou publicadas, né, no exterior, enfim, você consegue fazer filtros. E aí, de acordo com o que você coletou ali daquele filtro, em periódicos, né? Você consegue ali ter um norte do que você vai usar, quais são os parâmetros e tudo mais. Na nossa época já era mais solto, era mais difícil ainda. O que a gente fazia, né, lá na faculdade? Sublinhado único. Então a gente fazia só um risco assim, no parágrafo, ali no trecho, quando eram trechos importantes. Aí tem hora que dá vontade de você grifar tudo, né, gente? Mas não, tome cuidado com a empolgação. Você realmente precisa ter aquela percepção de qual é a informação central e quais são informações assim que criam um argumento para a informação central naquele texto. Então, assim, cuidado em perceber os trechos-chave mesmo, e aí não saiam sublinhando tudo, porque senão depois fica difícil para você se orientar. O sublinhado duplo é quando você coloca só a palavra-chave. Então, assim, você vai pegar o conceito-chave, né, e vai ali sublinhar duplo, só aquela palavra. Então, você vai sublinhar com um único sublinhado, um único traço, o parágrafo que está falando sobre aquele conceito e depois a palavra-chave mesmo, você faz um duplo nela para você se orientar, tá? Isso é uma técnica, querendo ou não, de fichamento. Depois tem o traço vertical. Você faz o traço vertical ao longo do parágrafo, quando o parágrafo sinalizar que ele pode ser aproveitado por uma futura citação. Nossa, eu não vou conseguir substituir as palavras desse autor, eu quero citar ipsis literis, está muito bom isso daqui, casa perfeitamente com o meu raciocínio, com o que eu entendo do assunto, então você vai lá e dá um traço vertical, sinalizando que você vai usar ele como futura citação. A interrogação, quando que eu coloco uma interrogação do lado de um parágrafo ou de uma seção?
quando ela significa uma discordância, tá? Interrogação, como assim, né? Não sei se é exatamente assim que eu imagino, ou eu concordo mais com outros autores que falam outras coisas sobre isso. Gente, isso acontece, tá? Isso acontece. Você nem sempre tem que concordar com tudo que você lê no mundo acadêmico. Então, assim, você não acha que é bem por aquela perspectiva, coloca uma interrogação. Porque na sua pesquisa, você discordar e trazer outros autores que têm outra opinião é uma análise muito madura do texto, tá? Então, assim, não achou legal a pegada, coloca uma interrogação que isso pode ser usado como reflexão, como questionamento e como base também para você trazer os outros autores que vão rebater aquele pensamento ali e com os quais você concorda mais, tá? Depois, nós temos colocar as iniciais dos autores do ladinho. Então, por exemplo, assim, o autor tem o mesmo tipo de pensamento, fala o mesmo tipo de coisa. Você percebeu isso? Que isso acontece muito, gente, muito mais do que a gente possa imaginar. Você percebeu isso, você coloca as iniciais dos autores. Porque sabe aquele parágrafo que tem mais de uma pessoa, que você cita mais de um autor e mais de uma obra? Então você faz ali, às vezes, uma citação indireta, né, sobre um conceito, e aí você coloca Mikhail Bakhtin, Compagnon, né, Silva, Souza, todos os autores que compartilham daquela mesma ideia. Então você coloca o último sobrenome do autor e o ano das obras, né, que compartilham, que compactuam daquela mesma ideia. Isso traz mais autoridade, isso traz amadurecimento para o seu texto acadêmico, porque você está citando mais de um autor que pensa e compactua daquela mesma ideia, daquele mesmo sentido, tá? Isso também é um amadurecimento muito bom. Eu colocava o S do lado de um parágrafo. O S era para sinalizar um sumário, um possível sumário meu. Eu sei que hoje em dia, aqui no DGA, a gente tenta fazer um pré-sumário com o aluno para orientar os próximos passos dele. Na minha época, o sumário era a última coisa, a introdução era a última. Construir alguma linha de raciocínio com base nos textos. E só depois que a gente pensava em introdução e sumário, como a gente ia dividir a pesquisa. Então, sim, os dois movimentos são válidos, tá? A gente, como a gente já tem mais experiências aqui, o Rafael, o Cícero, né, a Maiara, a Ellen, como a gente já tem mais experiências, já cursou aí o doutorado, já sabe como é que funciona, a gente ajuda os alunos a fazer o pré-sumário, né? Então, a gente já tem um olhar. Antes, quando a gente não tinha esse tipo de suporte acadêmico, igual a gente tem aqui no DGA, o sumário era por último. Primeiro a gente tinha que achar um caminho na pesquisa, né? O sumário era por último. E eu colocava um S. Quando eu percebia que aquilo ali podia ser uma sessão minha, ou um título de um capítulo, ou o tema de um capítulo meu. Então eu colocava um S, que era como se fosse um insight, né? Opa, isso daqui é muito importante, isso aqui pode virar uma coisa muito central na minha pesquisa. Eu colocava um S, ou seja, S de sumário. E aí, eu finalizo aqui as estratégias, né, no e-book. Então, são as cores e esses sublinhados e essas dicas aí todas que eu tô dando para vocês. Isso ajuda muito para quem está iniciando aí, quem precisa de um norte, né? Para quem já está no meio do caminho ou para quem está finalizando aí, precisa de uma revisão, para todos os tipos de percurso e situação da vida acadêmica do aluno, o DGA está preparado aqui para ajudar o aluno, né? Espero que essas dicas dos e-books aí gratuitos lá no site sirvam, né? De compartilhem com os amigos. Eu acho que isso é uma forma de ajudar vocês e também de propaganda nossa, né? Então, espero que vocês compartilhem esse material aí bastante. Legal, essas dicas são fundamentais para a vida acadêmica, né, gente? Eu também gostava muito de, quando eu lia livros, fazer anotações. Eu gostava de comprar livros porque eu poderia fazer anotações nos livros, então eu sempre estava com um lapisinho do lado, fazia anotações em algumas partes assim que eu achava muito interessantes, até no sentido já de vincular em qual capítulo iria entrar a citação, iria entrar aquelas discussões. Então, assim, eu acho fundamental. E uma outra coisa que eu acho fundamental é, sempre que for dormir, ter um papel, uma caneta do lado da cama ali, porque de madrugada, às vezes, a gente tem uns insights antes de dormir que são fundamentais assim, para a nossa pesquisa. Rafael, repete que travou toda a sua fala. Travou bastante. Repete o que Travou? você falou. Eu estava falando que dormir,
é sempre bom a gente ter um lápis e um papel do lado da cama, que às vezes a gente tem alguns insights na hora que a gente vai dormir no meio da noite e a gente precisa anotar para a gente não perder aquela ideia. Sim. Sim, o caderninho dos insights. Isso é maravilhoso. Na verdade, gente, vamos falar um pouquinho de hábitos aqui, né? Rafael tem um hábito noturno de pesquisa, assim, sabe? E eu sou completamente o oposto. Eu fico chocada quando escuto ele falando as coisas. Porque eu sou muito diurna. Então, assim, o meu insight é na hora que eu acordo. Porque, na verdade, parece que eu dormi pensando na pesquisa, pensando nas conexões que eu poderia fazer. Eu meio que sonho com a pesquisa, gente. Vocês não têm noção. E aí, quando eu acordo, é aí que eu tô com gás. Então, assim, antes eu pegava no serviço 9 horas, né? Antes de eu ir pro serviço, eu acordava às vezes 5h30, 6 horas. E colocava ali, às vezes eu escrevia páginas e páginas, ou então eu escrevia só assim, os insights, as conexões, para depois com calma fazer. Mas assim, o meu horário era muito diurno, né? Como é que é importante a gente aproveitar o nosso horário de potencial, né, Rafael? Fundamental, acho que cada um tem um relógio biológico melhor. E eu dava 10 horas da noite, para mim era quando dava 10 horas da noite. Tá travando? Travou, repete. Tá conseguindo ouvir? Agora deu. Tô falando que para mim, quando dava 10 horas da noite, era a hora que eu ficava com aquela empolgação, que eu conseguia ler, estava em silêncio a minha casa. Então, até umas 2 horas da manhã eu rendia muito bem, e era a hora que eu lia, que eu fazia meus resumos, e que eu conseguia processar aquilo que eu estava lendo. Então, essa questão da pessoa se adaptar ao seu relógio biológico é fundamental, porque cada um tem o seu melhor horário para o funcionamento nessa parte acadêmica. Sim, e conciliar vida profissional, né? A casa da gente. Igual, por exemplo, às vezes é um horário que está muito barulhento ali, a casa da gente, as pessoas estão demandando, filho demandando, esposa demandando, aquela coisa toda. Então, assim, procurar, às vezes, um horário que você rende e um local mais apropriado também para estudo. Às vezes, assim, eu ia muito para a biblioteca, que minha casa era muito barulhenta. Então, assim, como eu rendia muito de manhã, o que eu fazia às vezes? Ia para a faculdade mais cedo, antes do horário da aula, e ficava na biblioteca. Na hora do almoço, almoçava rapidinho, não ficava, tipo, conversando muito com um amigo, coisa e tal, voltava para a biblioteca. Então, assim, eu tinha que otimizar meu tempo porque eu trabalhava, né? Então, assim, uma coisa é quando você é bolsista, ou então, por exemplo, assim, tem condições de ter mais horários de estudo. O que é ideal, o que é muito bom, tipo, né? Isso é muito bom. Só que nem sempre é esse contexto que a gente enfrenta, né? Nem sempre aí é esse cenário favorável que a gente encontra. Então, assim, a gente poder otimizar e aproveitar cada tempinho em locais mais apropriados, respeitando o seu próprio horário biológico, né? E seguindo as estratégias aí do DGA, que são muito eficazes, gente. Assim, é incrível como que no mundo acadêmico a gente está muito sozinho, né? Né, Rafael? Criar hábitos é como se você tivesse assim no escuro. Eu vou criar os meus próprios hábitos, né? Descobrir o caminho sozinho. Porque nem sempre você tem ali um amigo que é pesquisador também, que está fazendo mestrado, que quer fazer doutorado. Nem sempre o seu colega da faculdade está na mesma vibe, entendeu? Nem sempre você... E que está pesquisando o mesmo tema que você, né? Porque como é que você vai discutir uma pesquisa com alguém que está discutindo um assunto totalmente diferente, que faz leituras que não são as mesmas que você? Às vezes a gente consegue manter um diálogo, às vezes, com os orientandos, né, da sua orientadora, do seu orientador. Mas mesmo assim, chega uma hora que há um aprofundamento do mestrado, há um aprofundamento do mestrado e do doutorado, que as leituras, é tudo você quem faz. Sim, deu umas 2 travadas aí, mas eu acho que deu para entender. Aí é muito isso, né? Você tem os orientandos e o seu orientador. É isso aí. Quando você está naquele período de fazer as disciplinas, você tem mais contato com o pessoal, né? Eu acho que agora com o online se perdeu muito isso, né? Mas quando voltar ao presencial aí, graças a Deus está voltando, eu acho que tem como a gente criar mais laços, mais conexões com gente que pesquisa o mesmo assunto, né? E isso é muito bom, né? E isso ajuda também a você entender quais hábitos funcionam mais. Pergunta a pessoa o que ela está fazendo, o que ela está gostando, o que está funcionando, e tenta aplicar, que isso é muito bom. O DGA aqui também passa as lives no YouTube, eu deixo essas lives aqui no feed, tem no YouTube também. A gente passa sempre dicas aqui para vocês, tem os e-books gratuitos. Então, assim, o que a gente puder fazer também para ajudar nesse momento,
para vocês não se sentirem assim sozinhos, porque o que eu percebi durante a minha trajetória como pesquisadora é que às vezes a gente fica muito sozinho, principalmente naqueles 2 últimos anos do doutorado ou no último ano do mestrado, em que a gente tá só para escrita, que é aquela disciplina que a gente não precisa de cair na faculdade, né? A gente tá ali só para escrever, a parte só da escrita. E aí, ali é o momento mais solitário. Eu fiquei um pouco perdida naquele momento ali. A pesquisa começou a ser produzida, eu comecei a escrever, que ali é o momento em que a coisa realmente começa a se materializar, né? A dissertação e a tese começa a ser escrita, mas também é um momento um pouco solitário, né? Que você não sabe se o que você está fazendo está certo ou não. Às vezes o orientador coloca balão de comentário e nem o balão de comentário do orientador você entende. Então, assim, é muito complexo, né? E foi pensando nessa complexidade toda que o DGA foi elaborado. Antes era Saiba Mais Acadêmico, né? E agora com o registro de marca DGA, doutores dos gêneros acadêmicos, e a gente está aí para somar, trazer experiências e explicar para vocês os hábitos de acadêmicos que a gente teve, que foram de sucesso, né? Os hábitos de sucesso. E é muito isso, né, gente? Então, assim, aproveitem aí o DGA para solicitar uma mentoria ou uma revisão, porque a experiência que esse grupo tem é uma experiência que, às vezes, a gente não encontra, né, nos amigos ou nos contextos em que a gente se encontra ali dentro da faculdade. E eu lembro que na minha época também era muito isso, assim, o pessoal arrancava oportunidades de bolsa ou de emprego, colocavam no mural, o pessoal arrancava. Então tinha uma prática assim muito egoísta também, sabe? Tipo, e eu não acho isso muito bacana. Pelo menos assim, lá na faculdade onde eu estudei era um pouco isso, né? Eu não achava uma prática bacana, não. Hoje em dia, com a internet, né? Tudo está sendo, os editais, está tudo sendo divulgado muito nos sites, nas internets. Então, assim, ajuda, melhora, né? A informação acontecer, que antigamente, na minha época, era muito mural. E o pessoal arrancava mesmo, assim, a informação não circulava muito bem. Então, o que a gente puder contribuir para que a informação circule, para que as coisas cheguem até vocês, que vocês não se sintam assim frustrados demais, perdidos demais nessa trajetória, e um pouco mais confortáveis e com amizade, com camaradagem, né, com coisas que somam, não só na pesquisa como na vida, a equipe do DGA está aqui para auxiliar vocês. Vamos aí, então, nos despedir, né, Rafa? Aproveitar aí, dar uma despedida pessoal. Próxima live vai ser a do Cícero. Cícero, grande mestre, grande professor. Aconselho o pessoal a assistir. Eu acho que dizer que a gente está aqui para ajudar, né? Essa vida acadêmica sozinho é muito difícil, e eu acho que essa ideia do DGA, do antigo Saiba Mais, é fundamental, e a gente tem ajudado a vida de tantas pessoas a ingressarem aí no mestrado, no doutorado, a realizarem seus sonhos. E contem conosco que nós vamos te ajudar, nós vamos fazer a sua aprovação acontecer. Isso aí. Então, pessoal, a próxima live é com o doutor Cícero Vilela, o sísmico, que ele é Cícero Rezende. Falando junto, Cícero Rezende. Cícero Vilela, o Cícero, ele vai me matar se eu ficar falando Rezende aqui. A live vai ser com ele quinta-feira, porque ele dá aula segunda à noite. Nossas lives aqui no DGA são sempre segunda à noite, né? Segunda às 20 horas. Mas essa semana, na quinta-feira, às 20 horas, eu vou abrir uma exceção aí do nosso cronograma e fazer a live com o Cícero, tá? Nós vamos falar sobre produção de artigo e publicação de artigo, para quem precisa melhorar o Lattes. Beleza, pessoal? Muito obrigada aí pela visualização, pela paciência, né? Vou deixar a live disponível aqui para vocês assistir depois no feed e também no YouTube. Tá bom? Beijo, beijo. Obrigada, Rafael, pela participação. Tchau. Tchau.